A nossa visão do ministro é esta. O ministro é um pregador, é um mestre, é um ensinador, é um anunciador do reino de Deus. E ele dá testemunho não de si mesmo, ele dá testemunho da luz, ele dá testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o pregador tem que ser convertido. Um dos dilemas teológicos do século XVIII e XIX foi exatamente aquele que foi levantado pelos pietistas. Muitas pessoas que tinham sido batizadas em tenra idade em certas igrejas que se diziam evangélicas, que ainda tinham esta prática, como a igreja presbiteriana e luterana, eram ordenadas ao ministério de pastor quase como um segmento à tradição da família, porque o avô era pastor, o pai era pastor, e esta pessoa também se tornava um pastor. Mas muitos destes pastores não eram convertidos. Por isso que no século XIX surgiu o modernismo. Pastores que diziam que a Bíblia não era a palavra de Deus. Pastores que questionavam a divindade de Cristo, a ocorrência de seus milagres. E uma onda de incredulidade assediou mesmo a igreja evangélica. E os pietistas levantaram este problema que eu vou dizer aqui primeiramente. Eles trouxeram à tona a pergunta: um pastor deve ser convertido ou não? E eles disseram: deve ser convertido, claro. Mas eles disseram: conversão não é apenas tradição. Conversão é uma experiência espiritual. O fato de alguém ser filho de crente não faz dele automaticamente convertido. O fato de alguém ter sido batizado não faz dele convertido. O fato de alguém saber da Bíblia não faz dele convertido. O fato de alguém estar durante toda a sua existência numa comunidade cristã não faz dele convertido. Os pietistas olhavam para os candidatos ao ministério e diziam: conte-nos a experiência de sua conversão. Diga como Jesus mudou a sua vida. Diga-nos a partir de quando tudo mudou. E era comum entre eles, irmãos, os pastores sempre de púlpito, à semelhança do apóstolo Paulo, dizerem o dia em que a luz lhes raiou e eles caíram do cavalo e tiveram uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Chegou a hora, irmãos, de nós entendermos o que é ser crente. Ser crente não é estar na assembleia, ser crente não é ter cartão de membro, ser batizado nas águas. Eu quero saber o que lhe aconteceu, eu quero saber o que lhe aconteceu. Se você levantou a mão numa igreja apenas porque estava com um problema que quis resolver, você ainda não é convertido. Se você apenas veio buscando consolo, se você estava se sentindo muito só, viu muita gente e disse: eu vou ter uma família aqui, vou ficar aqui. Se foi só isso, você não está convertido. Mas se você sentiu a espada da lei sobre sua cabeça, se você sentiu a sua maldade, o seu pecado, se você sentiu quão grave era a sua iniquidade, e se sua alma gritou pedindo socorro, clamou pelo sangue de Jesus, confiou no Senhor ressurreto, então você foi salvo para a glória de Deus. Aleluia. O pregador tem que ser convertido. É por isso que os anjos não podem pregar, porque nunca tiveram experiência de conversão, porque os que estão com Deus nunca caíram. Eles não sabem o que é um pecador se levantar do pó, por experiência própria não, porque sempre estiveram com Deus. Mas na história dos homens, desde Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam de arrependimento, de conversão. Meus amados irmãos, somente um homem convertido sabe o que é se converter. Por isso Deus não enviou os anjos a pregar, muito embora os anjos o quisessem. Mas Deus enviou a nós. Deus enviou a nós que fomos convertidos.
Por isso que Paulo sempre que pregava, fazia questão de dizer o que Deus fez por ele. Ele contou perante Agripa, ele contou perante outros. Por várias vezes Paulo dizia como Deus lhe aparecera mediante Jesus Cristo. Ele contava como sua vida foi transformada. Meus irmãos, se alguém quer pregar o evangelho, que tem alegria de ser salvo, que tem alegria de dizer Jesus mudou a minha vida, se não há brilho em você, se você não conta a sua conversão com euforia, se você não se lembra com júbilo do dia em que Deus lhe arrancou das trevas, você não está preparado para pregar o evangelho. Somente um crente que vivencia todo dia a alegria da salvação, a alegria de ser um convertido, somente o crente, irmãos, que está toda hora, como Paulo dizendo, a luz brilhou no céu, é que pode pregar o evangelho de Jesus com poder.